Vamos falar sobre o governo ter recuado e publicado a medida provisória que abre 4 bilhões de reais em crédito para juros subsidiado pelo Plano Safra, né? O montante ainda não vai ser suficiente para suprir a demanda do setor, mas o Planalto espera que com a votação do orçamento para o mês que vem, tenha um reajuste. Para comentar, né, essa questão da suspensão e depois o retorno do crédito, a gente conversa agora com o consultor de agronegócio, Celso Ricardo, que já está aqui ao vivo com a gente. Celso, bom dia, bem-vindo. Fala aí para a gente então um pouquinho sobre essa publicação aí, né, do Ministério. Aliás, eu acho que antes, Carol, vamos aproveitar o Celso aqui, já dar um bote nele, porque o tema aí é o ministro que subiu no telhado diante dessa coisa toda. Isso aí seria a gota d'água, mas tem mais coisas aí nesse horizonte, né, o Celso? Bom dia, Carol. Bom dia, Valteno. Eu acho que tu está te referindo a esse pronunciamento do Fávaro, né? Com relação à não permanência dele junto ao Ministério da Agricultura. Eu, sinceramente, tenho por mim já acompanhando o Ministério há muitos anos, e acompanhando o campo, principalmente, há muitos anos, dentro do agronegócio, eu sempre achei o Ministério da Agricultura muito apático, né? O Ministério da Agricultura muito distante do campo. E eu acho que as ações, para que nós tenhamos um agro forte, a partir da nossa capacidade que nós temos, né, de um produtor rural muito aguerrido, porém com muitos problemas ao longo dos anos se acumulando, seria uma participação maior do Ministério da Agricultura na prática, na técnica, na aproximação com o campo e ser menos política. O que nós estamos vendo agora é um Fávaro meio estremecido, mas muito mais pelo distanciamento e pela falta de proatividade dele em prol do campo do que propriamente sobre a ação dele, sobre a justificativa dele, né, de um possível abandono do Ministério a partir da taxação das exportações. Eu acho que o Ministério da Agricultura precisa, né, de um ministro ou uma ministra, né, técnico profissional, porque o grande desafio do agronegócio hoje é viabilizar as suas operações. Viabilizar econômica, financeira, operacional e comercial. Para que nós, aí sim, a partir de um aporte financeiro, tenhamos condições de produzir não somente volume, mas produzir qualidade, ser competitivo no mercado e garantir lucratividade para quem investe no campo. Caso contrário, renegociação de dívidas ou até mesmo uma oferta maior de dinheiro que não aconteceu, ou melhor, só aconteceu no papel ano passado, no final do ano acabou o dinheiro sumindo, não vai trazer os benefícios que nós precisamos. Mas hoje eu acho que nós precisamos de um bom ministro ou uma boa ministra da Agricultura à frente do Ministério, sem cunho político, mas desenvolvendo uma gestão para o agro e com certeza o nome que está em pauta não vai atender essa necessidade. É incrível. Eu tenho um pouquinho, eu divirjo de você numa questão. Eu acho que o ministro da Agricultura, ele é apenas um regente de uma orquestra que funciona muito bem no Brasil. Ou seja, o agro produz, independentemente das coisas estar sempre produzindo, o ministro precisa de uma interlocução política com o setor para poder funcionar. E o que a gente viu na fala do Lupion, que é o líder da frente parlamentar da agropecuária, é dizer, nós não conversamos com o ministro porque ele não resolve. Nós vamos conversar direto com a Fazenda. Então, o ministro é produtor rural, ele sabe de safra, ele sabe de tempo, ele é produtor. Então, ele é do setor, conhece. A questão toda é a falta vamos dizer assim, de manejo político, que é exatamente o que está faltando ao ministro. Poder representar o setor, conversar com o ministro da Fazenda, fazer articulação e não falar, não, também fiquei sabendo agora, ou pegar o bonezinho do MST, colocar na cabeça, igual fez no começo do governo. Quer dizer, você vai se afastando do setor. E é um setor que funciona. Se você não tiver um ministro que é o regente da orquestra, se ele começar com a batuta lá e reger de maneira errada, o trem não vai dar certo. O setor já funciona. Precisa de alguém que toque isso da forma como o setor já sabe. Agora, se o ministro não representa, não briga, pelo contrário, provoca, aí vira essa situação. Vai ser difícil para ele, hein? Mas é nesse ponto que eu me refiro, Valteno, sabe? Nós que estamos ligados aí a 15 estados brasileiros, a gente vê essa falta de aproximação. Eu creio e acredito muito na gestão. O ministro tem que ser um gestor, ou a ministra tem que ser uma gestora técnica profissional que conheça o campo não a partir da própria propriedade. Seria muito fácil eu, como ministro,
a partir das minhas necessidades na minha propriedade, definir aquilo que é bom ou não. A gente sabe que o Ministério da Agricultura ele precisa de uma diplomacia, ele precisa de uma boa representatividade política, até porque nós temos todos, né, os entraves dentro de Brasília, dentro do Congresso, que o ministro precisa ter essa proximidade. Mas o que eu vejo é assim, nós temos grandes problemas. Não são poucos, são grandes problemas, principalmente no setor primário. Não tem a viabilidade, nós somos dependentes do Plano Safra, nós estamos descapitalizados. Se nós analisarmos de uma maneira fria, simples e objetiva, nós não somos competitivos e essa falta de competitividade, principalmente no mercado internacional, pautada apenas por uma afirmação de uma super safra no Brasil, como se isso fosse muito bom, isso já mostra que nós não temos essa proximidade com o campo nem a gestão necessária. Porque hoje eu teria que olhar o Brasil das fronteiras para dentro, principalmente custo de produção, quanto que ele representa no preço das commodities, o que está causando o maior problema de endividamento que nós estamos vivendo no campo e também o aumento dos pedidos de recuperação judicial que eu recebo todos os dias no meu telefone, empresas e mais empresas do setor, grandes agropecuárias pedindo recuperação judicial. E isso mostra que a situação não está boa. Nós temos uma grande capacidade de produção, um produtor competente, mas está faltando o meio, que o meio é essa viabilidade. E aí que entra a figura do ministro gestor. Ir no Congresso apresentar projetos e propostas, cobrar do ministro da Fazenda hoje um posicionamento diferente, questionar até o próprio presidente da República. Mas ele precisa ter esse conhecimento macro a nível de Brasil em todas as cadeias produtivas, entender um pouquinho de economia para que ele possa, a partir da sua equipe, apresentar propostas. E isso, sinceramente, eu não vi do Fávaro em nenhum momento. Eu acho também, Carol, e você vai concordar comigo, que o Ministério, nesse governo, já nasceu fraco, porque já nasceu dividido, quer dizer, pegou o Ministério da Agricultura, dividiu com o Ministério da Pesca e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, você já tirou poder do Ministério da Agricultura, tirou recurso do Ministério da Agricultura. Então, nós não temos poder, o Ministério não tem poder de orçamento, ou seja, depende da Fazenda, não tem o orçamento próprio, depende de Plano Safra, depende de governo, do Banco Central. 2, nas relações internacionais, depende do Itamaraty, não pode fazer acordo do Ministério da Agricultura, precisa passar pelo Itamaraty, e ainda ficou sem recurso, porque dividiu brigando. O único que não briga é o da Pesca, que está fazendo um bom trabalho, mas o Fávaro representa o setor do agro que é diferente lá do Paulo Teixeira, do desenvolvimento agrário, é outro nível. O Paulo tem uma política, é um ministro petista, voltado aí para a reforma agrária, defende aí as ocupações, as coisas todas, e o Fávaro fica num jogo complicado, viu? Eu vi esse carro saindo aí do Ministério, até falei com a Carol, eu que cubro política há muitos anos em Brasília, sem falar, e essa fala do Lupion. Conversei com uma pessoa muito importante do agro agora de manhã, que falou o seguinte, o Fávaro talvez esteja esperando uma oportunidade de sair diante de um governo com baixa avaliação, com inflação em alta, e para não assumir essas coisas, aproveito e vou embora. É análise, é bastidor isso, tá, gente, que eu estou falando. Isso não significa que vai acontecer, mas em Brasília... É o burburinho, né? O burburinho, as coisas que a gente ouve aqui, principalmente nesse quadro de reforma ministerial. Ontem saiu a ministra Nízia fritada. Eu vi petistas muito descontentes com a forma como a ministra foi mandada embora. Então, é isso que está acontecendo aqui, Celso. Vamos ver o que vai acontecer no nosso setor, né? Você foi chamado para comentar essa questão da liberação aí dos recursos. Tem reunião de votação do orçamento no dia 11, marcado para votar o orçamento. E eu tenho a impressão que o governo não vai poder ficar contingenciando muito recurso do agro, não, nesse contexto de alta do preço dos alimentos. É a pior coisa que poderia fazer é cortar dinheiro, né? Olha, para a situação que nós estamos vivendo hoje, que nós já apresentamos aqui, o corte de dinheiro para o agro seria um dos maiores absurdos dos últimos anos, levando em consideração todas as adversidades que nós estamos vivendo, principalmente lá no setor primário. Eu acho que o governo está se mostrando cada vez mais um governo contra essa produção, sendo que nós temos, aí sim que precisa ser pautado na realidade, a importância desse setor para a economia, a partir do grande volume de produção sobre o PIB,
sobre as exportações, né? Não fomentando a qualquer custo a super safra, nas condições que nós temos hoje, sem uma capacidade de armazenamento, com uma logística que entra em colapso muito rápido, né? Essa situação do alto custo de produção no campo com uma super safra, isso entra em contradição. Então, na dependência que nós temos hoje do aporte financeiro, o governo fazer um anúncio desses mostra um total desrespeito e até mesmo um governo sem rumo, porque imediatamente o pronunciamento já houve, né, uma tentativa de recompor esse anúncio a partir da oferta novamente dos 4 bilhões. Nós sabemos que uma safra no Brasil gira em torno de mais ou menos R$1 trilhão, é muito grande. A necessidade de aporte financeiro é muito alta. E o governo chega nessa altura do campeonato e anuncia um corte, isso mostra que o governo está com sérios problemas e está ocasionando problemas maiores ainda para o nosso setor. Mas o que mais me preocupa é esse anúncio muito rápido sobre novamente a oferta de dinheiro para o setor do agro. Como que vai ser? Esse dinheiro chega aos bancos com um custo zero, os bancos vão repassar com juros altos, porque já foi praticamente mostrado para todos nós a dependência do agro para com esse dinheiro, para com o Plano Safra. Isso vai favorecer muito mais os bancos do que os próprios produtores. Então, existem uma série de fatores que hoje nós podemos levantar entre o corte e o anúncio novamente dessas linhas de crédito, desse valor, e isso preocupa. O governo está pressionando o agronegócio de uma maneira preocupante que joga, né, em risco a nossa produção de alimentos, e essa produção de alimentos, muito mais do que o próprio movimento do volume de alimentos produzidos, nós temos uma série de fatores, direta e indiretamente, que estão envolvidos, que a partir desse rumo que o governo tomou, a partir do corte, mesmo que ele tenha anunciado novamente o valor, já gerou uma incerteza, uma indecisão, uma preocupação muito grande. Eu acho que o governo precisa ter calma, né, vir a público, anunciar que a medida foi uma medida paliativa, foi uma análise, mas passar tranquilidade para o setor do agro agora é fundamental para o governo e também para o nosso setor, levando em consideração, né, esse problema de endividamento, recuperação judicial, essa dependência financeira que tem a certeza disso. No Brasil, mexeu muito com os nervos do produtor rural essas duas situações lançadas pelo governo nos últimos dias. Tá certo, Celso. Mexeu também o fato do ministro da Agricultura não ter se movido de maneira satisfatória e é isso que nós estamos também vendo acontecer. Celso, obrigado pela sua participação, a sua análise aqui. Você volta na semana que vem para poder comentar temas do agro, tá? Muito obrigado, Valteno, Carol. Um abraço para todos, bom programa. Tchau, Celso. Obrigada.